Vamos então iniciar com aquela nossa oração, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, fixar a imagem de Jesus em nossos corações, em nossa mente, Ele de braços abertos, nos convidando para um abraço. Vamos pedir a Ele que nos fortaleça, que nos sustente na noite de hoje e que traga bons ensinamentos a todos nós. Que a gente possa desfrutar desse carinho, desse amor. Vamos então cerrar os nossos olhos, pensar em Jesus e orar junto com Ele. Muito bem, né? Somos gratos também a Dr. Bezerra de Menezes e a toda a sua equipe médica que nos assiste, que nos sustenta, nos fortalece e nos traz toda a energia necessária para que a gente supere todas as nossas dificuldades. Nossa gratidão do nosso coração a esse médico maravilhoso, médico dos pobres, e toda a sua equipe, inclusive enfermeiros, enfermeiras, que nos dá todo o apoio na nossa caminhada. Muito bem. Nossa lição de hoje, ela está no capítulo 13, e é o item 14. Então, nós estamos falando bastante sobre a beneficência, né? E hoje, esta item 14 é uma mensagem de Cáritas. Ela foi transcrita em Lyon em 1861. Então ela nos diz assim: há várias maneiras de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Há, todavia, uma grande diferença. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil porque alivia os pobres, mas é quase sempre humilhante para aquele que a faz e para aquele que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiado, e depois se disfarça de tantas maneiras. Pode ser ser caridoso, mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, em se perdoando as fraquezas, em tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, em vossa maneira de agir para com aqueles que não pensam como vós, em conduzindo os menos esclarecidos a crerem, e isso sem os chocar, sem contradizer suas convicções, mas os conduzindo muito suavemente às nossas reuniões, onde poderão nos ouvir e onde saberemos encontrar a brecha do coração por onde devemos penetrar. Eis um aspecto da caridade. Escutai agora a caridade para com os pobres,
esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus, se sabem aceitar as suas misérias sem as murmurar. O que depende de vós? Vou me fazer compreender por um exemplo. Vejo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem delas? Que fazem elas? Trabalham depressa, os dedos são ágeis. Vede também como os rostos são caridosos e radiantes, e como os corações batem em uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas vêm se aproximar o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam amontoar durante o verão os grãos necessários à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nas criancinhas que neste inverno terão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres, Deus inspirou as mulheres mais afortunadas do que vós. Elas estão reunidas e vos confeccionarão roupinhas depois, num desses dias, quando a neve tiver coberto a terra, a murmurardes dizendo: Deus não é justo, porque é a vossa palavra habitual. A vós que sofreis, então, vereis aparecer um dos filhos dessas boas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham assim, e vossa murmuração se mudará em bênçãos, porque no coração dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como é preciso a todas essas trabalhadoras um encorajamento. Vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas operárias laboriosas uma boa clientela que lhes pagará dinheiro contado em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, lhes assegurando, por outro lado, e sem medo de muito avançarmos, que ela não lhe faltará. Muito bem. Uma mensagem maravilhosa, né, de Cáritas. Vou passar para o seu nosso irmão Davidson, para que ele nos oriente melhor um pouco aí sobre essas lindas palavras de Cáritas. Davidson, por favor. Perfeito. Olha, este capítulo que nós estamos estudando traz várias instruções de espíritos elevados, visando o quê? O quê? Desenvolver a compreensão, que não é fácil, genuína da caridade. Genuína da caridade. Você vê que, olha, nós já estamos há semanas, caridade sem ostentação, que oculta o benefício, que não provoca humilhação ao carente, que é realizada com amor. Em outras palavras, nos leva a levar a sério o slogan: viver com amor. Esse slogan mexeu comigo há um bom tempo atrás. Eu pergunto: quem daí vive com amor? Uma pergunta: quem que vive com amor? Viver é continuamente, é respirar com amor. Não é fácil, mas está aí o caminho a ser seguido. Mas a gente vem falando de caritas, que em latim significa caridade, mas quem foi Cáritas? No meio espírita, é uma prece que
todos nós apreciamos. Eu aconselho antes de dormir, eu passei a dormir melhor depois da prece de Cáritas. Eu vou repetir, muitas vezes tem pessoas que têm insônia. Eu passei a dormir melhor depois da prece de Cáritas. Comecei a fazer religiosamente. E essa denominação Cáritas, está sendo muito estudada, pesquisada. E tem uma fala, uma psicografia que eu falo ela, por ser feminino. Chamo-me Caridade, ela falando, esse espírito, ela falando. Chamo-me Caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Siga-me. Eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Esse é o trecho de outra mensagem muito, muito bela, por sinal, assinada por esse espírito, e, segundo alguns estudiosos, comunicava-se através da médium Madame W. Creux, ligado ao círculo espírita de Bordeaux, na França, terra do vinho, interiorzão da França. E no Evangelho segundo o Espiritismo, e mesmo na Revista Espírita, nós podemos ler várias mensagens de Cáritas, ali inseridas por Kardec. São mensagens muito belas, que estimulam, prestam bem atenção. 3 palavrinhas. Cáritas. Lá na França, lembra a França? Fraternidade, liberdade, igualdade, ou em francês, fraternité, liberté, igualité, né? Mas veja bem, essas 3 palavras, ela sugere fraternidade, solidariedade e a tal da caridade. A prece foi psicografada por Madame Creux exatamente na véspera do Natal de 1873. Natal, lógico, em dezembro, dia 24 de dezembro de 1873. Dá para imaginar a energia mental que estava ali em Bordeaux. Portanto, aproximadamente 150 anos. Agora, quem foi Cáritas em vidas anteriores? Acredita-se que Cáritas foi, no passado, a jovem Irene, martirizada em Roma no ano 305. Martirizada, você vê ali, ela teve aflição, foi atormentada em 305. Quando das perseguições aos cristãos, sempre os cristãos estão sendo perseguidos. Ultimamente, de uma forma indireta, poucas pessoas percebem, mas tem perseguição. Em alguns países é bem aberto, como no Afeganistão é bem aberto. Mas perseguição nessa época, no 305 depois de Cristo, foi pensado. E foi determinada pelo imperador do Império Romano, Diocleciano. Império Romano que falhou. A ideia do Império Romano era unir todos aqueles países, não terem alfândegas. Mas eu não vou entrar aqui nesse campo. Se perderam na vaidade, os 7 pecados capitais, vamos dizer assim. Quando os homens e as mulheres costumam se perder com muita facilidade. E o próprio Allan Kardec, ele que deu essa informação na Revista Espírita de 1862, ele estava encarnado, o Kardec, está lá na página 52, na qual a revista noticia, presta bem atenção, uma ajuda financeira enviada pela Sociedade Espírita de Paris. A Sociedade Espírita de Paris enviou uma ajuda aos pobres na cidade de Lyon. Lyon é a terra onde nasceu Allan Kardec, antes dele ir para a Suíça estudar com Pestalozzi lá. E ele nasceu em Lyon, na Rua Sala, 34, uma cidade conhecidíssima na França, uma das maiores. E a Sociedade Espírita de Paris manda ajuda aos pobres. E a Cáritas manda essa psicografia, olha bem, né, porque ela foi morta em 305. E na mensagem Cáritas, você vê que na mensagem Cáritas agradece o gesto, presta bem atenção nos detalhes, sobretudo porque esta boa ação que veio de Paris foi disfarçada, ela menciona isso, sob a capa do anonimato. Muita gente caridosa no mundo que não está dando bandeira. A televisão, essa televisão que está aí,
só está assistindo quem está bem fora da realidade. Você me desculpe, eu estou colocando aqui. Enfim, não divulga as boas notícias. E mesmo quem está fazendo caridade não dá bandeira. Tem muita gente atuando, as forças do bem. Elas são enormes, elas estão atuando. Em resumo, era para ser pior. Mas, enfim, graças a essas coisas. E aí, ó, olha só a fala dela. A caridade é suave e merece que se a pratique. Diz ela, lembrando que pouca coisa... Olha que ela fala. Pouca coisa é necessária para transformar lágrimas em alegria, sobretudo em casa do trabalhador que não está habituado à visita da felicidade com frequência. Olha que fala fantástica da Caritas. Em poucas palavras, são os seguintes fatos que causaram a perseguição e a morte da jovem Irene. Presta bem atenção. Ano 305, século IV, época em que governava o imperador, já comentamos aqui, Romano Diocleciano, e tem mães e pais que colocam o filho Diocleciano. Eu conheço um. Ingenuidade, homenagear o imperador. Na verdade, é um absurdo, mas tem gente que vai fazendo, não pesquisa, tem preguiça de estudar. Não é nem preguiça, é pregui. Então, ó, governar, como eu não estou aqui depreciando o governador, o imperador, Diocleciano, é um irmãozinho nosso, mas homenageá-lo, pega bem. Eu não sei quanto nome, numa outra reencarnação. E ele era considerado o mais sanguinário perseguidor dos cristãos. Possivelmente nós estávamos ali, não sabemos de que lado. E era proibido na época que as pessoas portassem ou guardassem escritos que pregassem o cristianismo. Todos os livros deveriam ser entregues às autoridades para serem queimados. Irene, ainda jovem, e suas irmãs Ágape, a Igreja Católica trabalha muito o termo Ágape, mas enfim, as irmãs Ágape e Quilônia, que elas pertenciam, então era Cáritas, Ágape e Quilônia, pertenciam a uma família pagã da Tessalônica, lá na Grécia, mas elas se converteram ao cristianismo. E as três irmãs foram denunciadas. Sempre tem um dedo duro, delação, não sei se era premiada na época, mas sempre tem. Infelizmente, denunciaram elas. E foram na casa delas, encontraram bíblias, enfim, e razão pela qual elas foram presas e levadas o interrogatório. E a gente conhece esse tipo de interrogatório. Não, né? Mas olha um detalhe importante, diante desse governador da Macedônia. Deveriam elas, como os demais cristãos, renegar a fé em Jesus. Se elas virassem e falassem, olha, eu estou renegando, estariam salvas. Tudo bem? E detalhe, tinha que renegar a Jesus e só se salvariam se idolatrassem os falsos deuses dos romanos. E aí teria que também oferecer publicamente comida e incenso, olha o incenso, lá na época de Roma, incenso a eles, além de queimar os textos evangélicos. Naquela época, se os cristãos se negassem a renunciar à sua fé, geralmente eram queimados vivos. Foi o que se deu com elas. Olha que irmãs corajosas. As suas irmãs foram encontradas antes, presas e interrogadas, negaram-se a adorar os falsos deuses e confirmaram a fé em Jesus. Foram, por isso, executadas. Irene, que havia se escondido, ela se escondeu nas montanhas e tinha escondido uma boa parte dos livros, foi descoberta, enfim, prenderam ela. Irene foi submetida ao interrogatório e se manteve firme. Não, eu sou cristã. Se hoje fizesse isto conosco, qual seria a nossa reação? Para refletir. Não, eu sou cristão. Pode me queimar vivo, irmão. Pode queimar vivo. É para pensar, hein? E aí ela foi condenada pelo governador, foi entregue aos carrascos, violentaram ela, tiraram a roupa, expuseram uma vergonha pública, né? Eles expunham. E virou uma Santa Irene. É um culto ela é muito cultuada, tanto no Ocidente quanto no Oriente. E em grego, Irene significa paz.
Então, nós precisamos que a Irene atue neste momento na Ucrânia, junto ao Vladimir Putin na Rússia, e principalmente os irmãozinhos influenciados pelos americanos da OTAN. Os Estados Unidos hoje provoca a guerra podemos dizer aí, por delegação, tem um termo apropriado aí, né? Ok? Mas eles estão ali, tudo à distância, né? Delega. Mas voltando aqui, a espiritualidade busca destacar nesse texto pessoas simples, nesse caso trabalhadoras, que teciam roupas para o frio, em uma França na época muito carente, pobre. Basta para quem assistiu o filme ou leu o livro Os Miseráveis. Nós estamos em 1861 e Allan Kardec está nessa época. E por que destacar que eram pessoas simples? Porque se fossem senhoras da alta sociedade, elas naturalmente iam querer holofote. A não ser Joana de Cruz, algumas raras exceções, que por sinal ajudou em outra época, né? Joana de Cruz era da alta sociedade, mas durante um período. E com isso estariam longe da caridade pública. Não é fácil, hein? Não é questão do holofote em si, mas o risco de cair-se em vaidade. E a vaidade conquistar um espaço. É um tapa. A sociedade joga muito confete em cima de pessoas que estão fazendo isso, principalmente da alta sociedade. Não estou julgando Rotary, Lions, tem muita gente boa, mas tem gente que está ali só para, olha, quero sair no jornal. Agora, ainda bem que acabaram os jornais analógicos, né? Mas enfim, disputa, né? A sociedade joga confete, sobe na cabeça, e esses propósitos nobres da caridade desaparecem. O desvio de intenções pode surgir quando a pessoa passa a necessitar de reconhecimento, perdendo totalmente o foco. Nos dias atuais, eu prefiro usar o termo hiperfoco. Nós temos que focar nisso, porque não vai ser fácil. Nós vamos ter muitas oportunidades de praticar a caridade no mundo todo. Nós estamos nos aproximando da regeneração. Pelo menos é uma previsão. E quem necessita desse tipo de aplauso, de alguma forma, está prestando contas para a sociedade, não está prestando contas para Deus assim. Bem, como pode ser também o caso de necessitar de atenção, ou até de elevar a sua autoestima. Existe tudo nessa área. O verdadeiro caridoso, ele se sente útil e fica com a consciência em paz. Mais nada. O verdadeiro caridoso, ele se sentirá culpado por não estar praticando a caridade. E as necessidades estão ao redor. A consciência cobra. Lembra que nós colocamos aqui já várias vezes que as leis de Deus, nós somos filhos de Deus, tudo aqui, as cobranças estão aqui. Lógico que a gente tem que voltar para o departamento eu, diminuir a aceleração, fazer uma boa administração de tempo, para você ter ali 15 minutos, 10 minutos, numa sala silenciosa, escura, voltar para si, voltar para o eu interno e perguntar para a consciência, e aí, eu estou seguindo, eu estou cumprindo. Ter consciência plena passa pelos 4 Qs, um pó. O que é isso? Já tanta informação. 4 Qs, um pó, que são 4 perguntinhas, começam com Q, uma com B, uma com O, uma com C. Os jornalistas decentes do passado usavam muito isso. Não adianta. Você joga ali metade, o pessoal aceita com muita facilidade. Uma geração aí, geração do mimimi, né? Basta ali um título. Não mergulham, são superficiais. Geralmente, tem as exceções. Mas o que são os 4 que eu importo? São 4 perguntas que começam com o quê? O que eu estou fazendo? É caridade. Quando eu estou fazendo? Quem está junto comigo? Eu quero que as pessoas vejam. Quanto eu estou fazendo caridade? Eu posso fazer mais? Tempo, recursos. Onde eu estou fazendo? E como eu estou fazendo? Na hora que você responde tudo isso, você vai descobrir, irmão, se você está nesse estágio de caridade, que não é fácil. Tem gente que não se conhece, tem gente que não investe em se conhecer, então se acha, eu acho, porque não tiveram tempo, sucesso profissional, cheio de pós-graduação, estudo, trabalho, aquela correria, sabe?
E aí tem que assistir o Big Brother, tem que assistir o Big Brother, tem que... Sabe aquela pessoa cheia de atividade, ela vai dormir ansiosa. E aí se junta tudo aquilo, o que agregou de valor? Agregou de valor no dia. Refletir. Não estou julgando o Big Brother, deve ter coisa boa lá, eu não assisto. No dicionário, ser caridoso é ser generoso, misericordioso, filantrópico, humanitário, beneficente. E ser bondoso é praticamente a mesma coisa. É bom, é benévolo, benevolente, benfazejo, amoroso, afável, doce, indulgente, compassivo. E Kardec define o bom espírita numa frase muito conhecida que a gente tem que guardar. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E, bom, pela sua transformação. Olha, o ano passado era isso, agora olha o movimento. Tudo está num processo. Não pode tirar fotografia e achar que é aquilo. O ano passado estava assim, opa, fiz alguns progressos aí. E pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más, sabe, aquelas tentações dirigidas. Você faz um esforço, esforça, morou? Esforço. Né? Isso é importante. Segundo Allan Kardec. Kardec diz que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Fazer o bem por interesse é quando espera algo em troca, inclusive admiração, aquela coisa conhecida como espera de troca de favores. Uma mão lava a outra, aquela conversa, sabe? Tem pessoas que deixam você em terra, né? E eu tive um caso, eu falei, mas eu não sabia que você estava esperando isso de mim. Devia ter falado. Pô, mas esperei, eu achava que você tinha percebido. Eu falei, mas eu não percebi. Irmão, tem que falar, tem que se comunicar. Então você fez aquilo esperando que eu fizesse. Oh, irmão, que é isso, irmão? Irmão, isso não é caridade. Pô, mas é aquela conversinha furada. Mas tem que jogar aberto. Falar, se eu soubesse esperar, eu não queria esse crédito do senhor. Eu estou te jogando, mas isso acontece. Tem caridade feito não com coração, sem amor, mas visa apenas ser visto por Deus. Eu quero espaço aí no céu, aquela coisa toda, visto por Deus, e que seja também amenizado a caderneta de poupança de vida. Eu estou até deixando de falar nessa caderneta de poupança de vida, que a gente começa a focar nela, que a gente começa a fazer coisas para diminuir os nossos débitos. Não, é interessante que se faça com amor, e mesmo porque a misericórdia divina, quando percebe, eu estou aqui trocando ali, barganhando, percebe que você fez com amor, os débitos são divididos, são subtraídos e são até, acaba sendo muitas vezes até eliminado. E tem também aquela caridade para você se ver livre do pedinte. Não aguento mais. Então não é caridade. O ideal é não querer nada em troca mesmo. Se rolou na minha cabeça, eu quero algo em troca, eu assisti o Nosso Lar e aquela senhora que o André Luiz atendia, até meio contra a vontade, ele atendia que a secretária dele empurrava, ele atendia gratuitamente, né, que ela aparece no Nosso Lar e fala, não, aí não, né, tem que ser com amor. Precisa tomar muito cuidado, por isso é uma viagem conosco mesmo. E quando eu falo nada em troca, é nada mesmo, não quero nada, não quero, não insista, cara. E relembrando, são dois tipos de caridades. São dois. Não dá pra gente. O material e o moral. O material tem a ver com doação de algo material. Mas aí surge um detalhe aí. Vamos só definir bem a caridade moral. Tem a ver com pensar no bem, a caridade moral, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. Ou melhor, pensar no amor, falar no amor, sentir no amor, falar no amor e agir no amor. De alguma forma você pratica caridade. Por que uma baita de uma caridade? Você acaba, se você faz isso, ó, pensa no amor, sente no amor, fala no amor e age no amor, você acaba impregnando o ambiente. Uma energia elevadíssima, faz bem. Perante esses excessos de notícias negativas. Tem gente que assiste o Datena, cara.
que esse cara espera da vida? Você acha que ele dorme bem? Você acha que ele joga uma energia positiva? Não, ele pratica uma descaridade, porque se tiver alguém aqui no meu prédio, eu moro num prédio, de Assis da Atena, eu vou dar uma... Não, aqui não, irmão. Tá contaminando, irmão. Que é isso? Pô, assistir da Atena, cara, vai, faça alguma coisa produtiva. Desculpa, não tem nada contra o Datena, tem contra o programa dele eu tenho contra o programa. Quando se fala em ambiente impregnado, não apenas somente com os encarnados, os desencarnados que estão ao redor. Lembra que a população desencarnada é 3 vezes mais. E você gera correntes maravilhosas. A caridade moral tem a ver com paciência, tolerância, elogio, compreensão, nas relações. Ter consciência que as diferenças das pessoas não são defeitos. Eu não consigo ser o que eu não sou. As diferenças não são defeitos. Nós somos semelhantes e diferentes. Então a gente tem que distinguir. Pesquisa. O que é diferença e o que é defeito. Não, o cara é diferente. Ele pensa politicamente diferente de mim. Ele tem uma crença, ele é evangélico, ele é católico, ele torce para o Palmeiras. Não tem sentido. Perceberam? Não. Então, olha, é uma caridade conviver com essas diferenças, sem julgamento. Quando a pessoa pensa diferente de nós, geralmente nós a consideramos como inimiga. Não tem sentido. Não tem sentido. E experimenta desenvolver a curiosidade genuína. Faça perguntas. Olha, por que você pensa assim? Por que você fala assim? Olha que você busca na origem daquela maneira da pessoa pensar, sentir, falar e agir. Cara, você chega à conclusão, se eu tivesse passado por tudo que ela passou na vida, eu seria exatamente igual a ela. Isso sim que é legal. É despertar a curiosidade genuína ao invés de julgamento. Para de julgar o outro. Para de ficar vendo os defeitos dos outros. Só porque os seus pais fizeram isso com você, sua família fez isso com você, você vai continuar essa corrente familiar até quando? Sendo que os defeitos são permissíveis, as diferenças... Eu não vou misturar defeito com diferença. Diferença é diferença, defeito é defeito. E por que a caridade moral é importantíssima? Porque a cura está nas relações. E através das relações que eu desenvolvo o meu sentimento. E mesmo porque é através das relações que eu aprendo. Hoje aprendi muito. Aprendi com uma filha de um amigo meu. Não sei se eu já comentei isso aqui. Que a menininha aprendeu a falar não, e a família está se divertindo. A criança tem lá 2, 3 anos. E eu falei, cara, eu preciso aprender com a sua filhinha a falar não. Eu saí de lá e falei, peraí, tem coisas que não estão mais agregando valor na minha vida. Isso tem que tirar da minha vida. Tem que retirar da minha vida. Por que está aí? Prisão mental. E nós temos o hábito de determinar o perfil do outro, baseado na conversa anterior, por apenas um procedimento. Você pega uma moça no TPE, você conhece ela ali naquele momento, pronto. Você já matou o estereótipo, você já a primeira impressão. E sendo que a moça não é daquele jeitinho, tadinha. Tadinha no bom sentido. Então nós não sabemos o que está por trás. Nós somos superficiais quando fazemos isso, temos que sondar. Aí tem história por trás disso, que estou aí lembrando de um caso. Tem várias histórias. Deixa eu ver como que eu estou com o tempo. O tempo está estourado, Dankmar? 5 minutos. Então eu não vou poder contar a história, mas se vocês estivessem no meu lugar, vocês interpretariam da mesma forma, equivocadamente, como eu fiz. Por isso, o autocontrole, além de ser uma autocaridade, isso é um autocontrole, também é uma caridade para o outro. Porque a pessoa sente quando você está sendo julgado. Ela sente. Mesmo que você... Sabe aquela pessoa treinada em comunicação? Tem vários cursinhos aí na internet de comunicação. Você fala com aquela voz macia. Aquela voz amorosa. Mas as pessoas estão captando a sua energia mental. Opa, nós estamos acessando células aqui de altas percepções. Sempre lembrando que nós estamos plantando e colhendo a todo momento, uma vez que pensamentos, sentimentos, falas e ações são sementes nesse solo fértil chamado mente.
Nós precisamos tomar muito cuidado com o julgamento. Nós estamos colhendo que o passadão vem nos cobrando e, ao mesmo tempo, a gente está plantando através do pensamento, sentimento, fala e ações. O ideal é não perder a oportunidade de semear o amor e a caridade a todo o ciclo. E aí eu tenho que contar a história do Zaqueu, aquele publicano cobrador de impostos lá em Jericó. Quando Jesus o visitou, ele abre seu coração e diz para Jesus: é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovada. Pelo fato do publicano, na época, eu tinha muito preconceito em cima dele, cobrava impostos. E os judeus tinham uma antipatia enorme perante essa dominação romana. E eles cobravam de verdade, mais ou menos como igual ao Brasil. Mais ou menos, ou talvez até mais, eu não sei, igual ao Brasil, é uma coisa assustadora. E aí ele comenta para Jesus: mas desde muitos anos, Zaqueu, venho procurando empregar as minhas reservas de modo que represente benefício para todos que rodeiam na minha vida. Compreendendo que aqui em Jericó haviam muitos pais e família na época, ele comentando, sem trabalho. E ele ficou compadecido, ele organizou, pode-se dizer que ele foi um empreendedor na época, múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo. Ele chegou a ajudar a casa de Pedro Simão. Ele, Joana de Cusa e outros, mandava cereais. Ele plantava e cuidava de animais, mas um empreendedorismo, gerando trabalho, um administrador. Eu admiro demais os empreendedores. Eles geram empregos. E chegou até Jerusalém mandar famílias. E um detalhe, ele não tinha necessidade de fazer isso. Porque os publicanos eram muito bem remunerados na época. Eram ricaços da época. E ao invés de dar esmola, ele gerou empregos, que é proporcionar o trabalho, a sobrevivência digna das pessoas. Portanto, ele foi um publicano diferenciado por ser caridoso. E esse texto eu puxei do livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Pouca gente fala Humberto de Campos e Chico Xavier, mentor do Chico. E não é à toa que Jesus escolhe a casa dele para ser visitado, Zaqueu. E Jesus fala na sequência: abençoado seja o seu esforço. Você vê, Kardec falou esforço, Jesus falou esforço. Kardec falou esforço, Jesus falou esforço. Alguém transpirou hoje, falou: não, eu vou fazer uma caridade com amor. Arrancou o cabelo, batalhou, lutou, ou ficou lá. Tá calor, né? Não tá calor? Aquela conversinha furada, não dá mais. Né? E aí, olha Jesus, abençoado seja o seu esforço, cheio de bondade. Zaqueu complementou ainda que os servos da casa dele nunca encontraram que não fosse uma sincera disposição em servir. E Jesus se explanou na sequência: alegro-me contigo, Jesus falando, hein? Alegro-me contigo, porque todos nós somos servos de nosso Pai. Porque todos nós somos servos de nosso Pai. Aquilo que realmente doamos é aquilo que nós fazemos como aquisição da alma. Por exemplo, amizade, respeito, confiança, as virtudes cristãs. Já a doação material não é nossa. É Deus utilizando a gente. Porque tudo que está aqui, esse celular, o computadorzinho, o desodorante, a lâmpada, tudo é de Deus. Vamos sair daqui, fica tudo aqui. Então, guardaram bem? Olha, nós não podemos atrapalhar, está tudo no esquema de Deus, nós estamos contribuindo. Em resumo, o ideal é fazer a caridade material com a caridade moral. Logicamente, eu vou ser redundante, com amor. Essa é a caridade completa que aquece o coração e alimenta a alma. E bendito aqueles que nos procuram, porque é através deles que nos aproximamos de Deus. Essa é uma fala de Jesus. Olha. E o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Eu vou repetir. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Experimenta, quando você for abordado por um pendente, provocar uma conversa, visando trazer luz.
você vai perceber que algumas vezes o irmão só quer desabafar. Ele quer conversar, porque ele é tratado como invisível. Isso é caridade moral. Ok? Em outras palavras, o que damos é o que vem da nossa vida íntima, que é a nossa conquista verdadeira. Isso sim nós damos. O restante nós só estamos repassando. Só repassando, que é de Deus. Tudo que é material é de Deus. Portanto, fica aí, nós que entregamos ali, aqui entre nós, né? O pessoal que entrega lá a cesta básica lá da casa do Dr. Bezerra, na hora que entregar, jogar uma energia de amor em cima daquele alimento. Com certeza, essa energia mental fica uma sugestão, é que ali na correria, muitas vezes a gente não pensa nisso, mas é uma sugestão. E eu tenho que contar uma historinha bem rápida do Chico Xavier, só para a gente ter uma noção. Ainda bem que os 5 minutos do Dankmar, muito obrigado. Isso é caridade, ele é generoso, esse menino. Dava lá aquela fila de doação, e o Chico recebia muitas doações, ele doava material, coisas materiais. E tinha na fila uma senhora de vermelho, um auxiliar do Chico, virou para o Chico e falou: tá vendo aquela mulher de vermelho? Ela não precisa de doações, ela tem casas de aluguel. Toda cidade tem aí os pedintes profissionais. E ela não precisa, viu, Chico? Vamos tirar ela da fila, alguma coisa assim. O Chico falou: não, deixa ela lá. Ela está sendo treinada para uma próxima vida. Tipo, ela vai com certeza voltar a ter que pedir mesmo de verdade, né, no bom sentido, falando rapidamente. Então, olha, eu só queria contar uma historinha da minha filha. Minha filha precisou fazer uma viagem, estava fora da cidade dela, trabalho, ela é advogada. E ela chegou no hotel rapidinho, ela tinha uma reunião, teve um atraso no meio de transporte e tal. E uma moça jamaicana, ela explicou a situação e a moça foi muito solícita e permitiu ela entrar no hotel sem fazer o check-in. Ela agradeceu e na volta da reunião ela acertou. E quando ela estava saindo, minha filha, eu achei isso fantástico. Ela mandou o texto, ela virou para essa moça, ela virou para ela e falou: moça, você tem um brilho, você tem um dom especial. Ela sentiu, minha filha tem uma mediunidade, ela já via a aura, ela sentiu aquilo, e essa moça veio e deu um abraço tão forte nela, que ela mandou no ato, assim, para mim, ela mandou um WhatsApp, ela disse que... Eu falei: caramba, e é pertinente, foi uma caridade moral. E essa caridade moral veio... Bom, aí eu não vou chover no molhado. Pensem nisto, e eu desejo uma extraordinária semana para todos. E a gente vai continuar refletindo, estudando, para compreender essa linguagem tão profunda sobre caridade, com a ajuda da Caritas e outras pessoas maravilhosas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, David. Muito bom. Nós vamos iniciar a praticar aquilo que a gente acabou de estudar. Fazer a caridade com amor. Fazer a caridade aos nossos irmãos que estão atravessando dificuldades, que necessitam dessa nossa caridade, do nosso amor. Todos os nomes que postaram no nosso grupo de cura, grupo de estudos, né? Nomes de pessoas que necessitam desse amor que nós vamos dividir, esse amor que nós acabamos de receber, não é verdade? Vamos então pedir a Jesus que abençoe e ilumine a todos, que Jesus permita que todos sejam atendidos pela equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, seus médicos, enfermeiros, assistentes, né? E que todos possam receber essa energia maravilhosa que está envolta em nós neste momento, né? Muito bem, que Jesus abençoe a todos. E agora nós vamos pedir a Catarine faça a nossa oração da prece de Cáritas
que agora nós estamos adotando o encerramento nosso com a prece de Cáritas. Catarina, você consegue fazer a prece para nós? Sim, claro. Nesse momento vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu nesta noite, de estarmos estudando um pouco dos seus ensinamentos e que possamos, Senhor Jesus, gravar nos nossos espíritos tudo o que foi dito nesta noite. Agradecemos a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que sempre nos acolhe, que sempre está conosco na nossa casa, auxiliando os nossos irmãos que vão em busca de amor, de cura, da caridade. E também, Jesus, pedimos a Ti que, através dessa falange abnegada do amor maior, possa levar os seus fluidos benéficos dos hospitais, nos lugares onde há dor e sofrimento, nas residências onde o medicamento físico não chega, Jesus. Mas nós sabemos que voz do seu olhar chega e abrange a todos esses nossos irmãos. Ó Mestre Jesus, muito obrigada mais uma vez por todas as bênçãos que recebemos diariamente. Que possamos ter uma noite de paz, uma noite de sono tranquilo e reparador. Que o nosso despertar seja de saúde, de paz e de equilíbrio. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o lar. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio e uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Senhor. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Receba, Jesus, a nossa gratidão por tudo que recebemos, e que a sua santa paz nos envolva a todos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Assim, damos por encerrado o nosso encontro. Uma boa semana a todos, uma boa noite,